Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Boa Deu certo, noite. tudo bem? Boa Deu noite, certo, lindona. sim. Ah, de Ivana, sabe? primeira, né? Deu sim. Aham. Sabe o aviãozinho que tem aqui embaixo? Vamos mandar para as Sim, pessoas que a gente vamos, tá, vamos. tá fazendo aqui. Já Eu tava mandei. falando agora com uma amiga. Já tem um Aí, pessoal aqui vamos mandar. entrando. E aí a gente manda o nosso aviãozinho aqui. Aham. Sim, Enquanto sim. o pessoal vai chegando, né? Gente é que não falta pra gente mandar um aviãozinho. É, né? Verdade, não falta. Tudo bem? Nosso tema hoje é muito gostoso, Muito, né? muita coisa legal. Bem isso. Oi, a Márcia tá chegando Falando por com a aqui. Pri. Então, caso de jeito. Vamos ver. Daqui a pouco eu mando de novo. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho essa minha. Tá me vendo Linda. bem, Evana? Tô te vendo Oi, bem. Adri. A Adri chegando por aqui também. A gente faz tudo meio assim, né? Adaptado, Não, é porque porque quando a gente compartilha a tela, daí a gente tem que fazer um ajuste, diminui. porque diminui, né? Uhum, Uhum. diminui. Oi, a Adri E tá aí eu dando posso oi. ficar lendo aqui. Adriana. Ah, eu selecionei umas imagens bem bacanas para a gente Foi mostrar. mesmo? Oh, coisa boa. Legal. Vamos ver o Show, que o show. pessoal Aham. vai. Tomara que o pessoal compartilhe, né? E faça perguntas e Sim, não, deixe a nossa curiosidade. então, eu vou começar a falar enquanto a gente espera o pessoal entrando. Uhum. Eu estou fazendo as lives todas as segundas-feiras, às 21 horas. Então, nesse primeiro momento, tem os convidados, né? Ou os convidados que eu estou trazendo, assim, são pessoas que eu conheço, né? Que a gente tem uma afinidade, e eu convido para vir para cá para falar sobre temas que sejam afins, né? Com o meu trabalho, e assim como, né, tu estás aqui hoje, a gente já vai explicar, né, essa afinidade aí. Uhum. Nossa, E é um então toda prazer estar aqui. segunda-feira às 21 horas a gente tá, né, tô convidando pessoas aqui para a gente bater um papo e Aham. conversar sobre Legal. estilo pessoal, enfim, né? Sobre tudo isso, assim. Uma curiosidade, por que que você escolheu esse horário das 21 horas? Porque eu tenho muitas mães que me seguem. Imaginei. E às Aí, 21 horas é ah, um bom horário, porque é aham, assim, já foi, né? Já teve toda aquela situação de dar banho, janta, etc, aham. A etc. função, né? A função. Aham, Então, eu constatei até recentemente, eu fiz uma pesquisa, né, de persona aqui, porque vieram muitos seguidores novos, e aí eu acabei constatando isso, tá? Eu tenho uma grande maioria de mulheres mães que me seguem, e sem então contar que esse horário das 18 até as 20, se eu não me engano, ele é bem. concorrido. O tráfego é maior, é mais concorrido e também aí fica mais tumultuado e assim É, realmente é melhor. é isso, Também é bem isso também. tranquilo. E o Então vamos assunto hoje vai ser começar, né, muito Ivana? Vamos bom. começar? Vamos começar. Então, assim, seja muito Vamos lá. bem-vinda. É um prazer enorme te ter aqui. A gente já se conhece há pouco tempo, mas desde que a gente se conheceu, gerou uma afinidade bem bacana, Foi. bem Amor à primeira gigante, vista. assim. E a gente se conheceu através do Sebrae, né? Do projeto do Sebrae. Então, é bem bacana, assim, e essa live, na realidade, surgiu de uma discussão nossa, né? Dessa questão da Legal. imagem, de como que isso impacta mesmo nesse processo, né? Uhum. Aqui no meu perfil eu tenho bastante, Evana, até para te situar, assim, muitas mulheres que são profissionais liberais, que são empreendedoras, né? Uma grande maioria. Então, eu quis trazer esse tema assim, essa abordagem da imagem pessoal, de quanto isso impacta, né, na contratação e na fechada de negócio mesmo, né? De como que eu tenho que estar com essa imagem Uhum. aí.
para fechar os meus contratos, para fechar os meus negócios, enfim, no que isso vai impactar, né? E aí chamei a Ivana, que é uma baita profissional aí dessa área, e aí ela vai se apresentar agora, vocês vão saber o que ela faz, e sim, efetivamente, ninguém melhor do que ela mesma para falar, né? É verdade, né? Então seja muito bem-vinda. Espero que a nossa conversa aqui de uma horinha seja bem agradável, as pessoas participem. Quem quiser fazer perguntas, pode usar a caixinha de perguntas, que daí fica mais fácil da gente encontrar depois do que nos comentários, né? E se quiserem mandar para mais alguém que acharem interessante, é só usar o aviãozinho ali. Tá bom? Boa. Vamos lá, Tá Ivana. bom. Te apresenta, Fabi, seja muito muito bem-vinda. obrigada, né? Muito obrigada por estar aqui com você nesse momento. Realmente você é uma pessoa que mora no meu coração, te admiro muito, é um trabalho lindo. E falar sobre esse tema é muito gostoso, né? Na realidade, eu sou especialista em perfil comportamental. Na realidade, eu sou administradora de profissão e depois de um longo tempo trabalhando em organizações, há 3 anos eu empreendo. Então, resolvi empreender na minha área, que é a área de recursos humanos, né? Então, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, então, treinamento. Então, uma área que eu adoro, lidar com pessoas. Então, isso tudo envolve imagem, né? Envolve a questão de atendimento. Então, eu tenho focado bastante, principalmente agora nesse período Covid aí, que tudo virou de cabeça para baixo e que dos Uhum. últimos, quer dizer, a nossa vida, né, o comportamento, o mercado, nos últimos 3 meses mudou completamente. Então, tudo isso impactou também a questão do atendimento e a imagem tem tudo a ver com isso, né? Então, tem a ver quando a gente contrata um profissional para uma empresa, tem a ver quando um profissional ele é contratado por uma empresa para prestar um serviço. Então, tudo isso está muito ligado. E aí eu te agradeço muito, porque realmente é uma área que eu acho que vai dar bom. Uma É, hora vai ser pouco. mas sem A problema, a gente gente falar marca bastante outras, a gente tempo. faz mais, não tem Então, problema. e nesse É, meio tempo, né, só para finalizar, sim, eu sim, tenho a sim. RHF Talentos, né, que é a minha franquia é uma assessoria de RH. E a gente presta Uhum. vários serviços ali, uma linha grande. Ó, já tens uma fã aqui dizendo que tu és maravilhosa. Ah, a Pri, é A Pri, suspeita. tá Nossa, eu estava bom. falando com ela agora mesmo. Vem para nossa live. Coisa É, boa. Então, então, Fabi. Ivana, essa estratégia, né, da imagem, ela vai trabalhar sempre com uma linguagem que a gente fala que é a linguagem não verbal, né? Uhum. E assim, então muitas vezes a gente fala aqui, né? Eu tô aqui conversando com você, mas o meu corpo, a minha linguagem visual e corporal, ela tá dizendo outra coisa, né? Outra Travou coisa. um pouquinho? Travou um pouquinho? Sim, mas agora tá bom. Tu me ouve Ok. bem? Me ouvisse bem? Uhum. Tá. Ok. E então, assim, né, partindo dessa premissa, dessa linguagem não verbal, eu queria que tu comentasse um pouquinho com aquela história que a gente conversou já, né? Que a primeira impressão é a que fica, né? Então, Com muitas certeza. vezes quando a gente vai fazer um primeiro contato com alguém, a gente vai talvez gravar mais o que a gente vê do que efetivamente o Uhum. que ela fala, né? Então, É, claro. diante disso, assim, como é que a gente pode observar essas questões, né? Depois a gente vai falar do online, tá? Depois eu quero aquela historinha lá do Uhum. online. Então, é porque a Ai. linguagem não verbal, ela vem primeiro, né? Então, mesmo a gente sem falar uma palavra, nós conseguimos nos comunicar. Então, a gente se comunica primeiro. E a primeira impressão, ela precisa de 7 segundos para você impactar uma pessoa na primeira impressão. Agora, se essa primeira impressão ela não for a das melhores, você vai precisar de 8 vezes mais, né? 8 situações novas para você desfazer essa primeira impressão. Então, assim, é uma coisa muito subliminar, é muito inconsciente e nós falamos completamente através daquilo que você falou. Então, eu não posso transmitir, dizer que eu estou feliz com o rosto fechado. Eu não posso Uhum. dizer que eu estou triste sorrindo. Então, tudo tem uma conexão.
E aí, quando isso é levado para o nosso trabalho, né, para a busca no caso, uma contratação de serviço, alguma coisa assim, então, como que nós nos comunicamos com os nossos clientes, né? De que forma? Então, tem todo um contexto. Então, é a roupa que a gente usa, é a forma como a gente fala com ele, como a gente se apresenta, é o sorriso. Você sabe que a gente consegue mostrar para o cliente que a gente está sorrindo pelo telefone, né? Então, Sim, o cliente consegue. sabe. Ele Consegue. passa para você, você passa para ele. Então, tudo isso tem a ver. Então, como que você vai demonstrar segurança ou não? Agora nós estamos muito no online, mas vamos dizer assim, no presencial, que é o que a gente faz, né, mais comum, de forma comum, você vai fechar um negócio com o cliente e fica o tempo inteiro lá com os braços amarrados ou com a mão dentro do bolso. Isso passa insegurança, né? Isso passa uma série de coisas, incerteza, medo. E se a gente não tem o conhecimento dessa parte da imagem, passa batido. E aí, às vezes, você tem um monte de conteúdo, muita coisa para passar, e dependendo do perfil do cliente, vamos dizer assim, que tem aqueles que vão parar para te ouvir, tem aqueles que querem resolver para ontem, e se ele não Sim. tiver se você não der o resultado que ele quer na hora, ele vai te mandar embora e vai ficar com a má impressão. Putz, ai, que ruim que eu contratei aquela pessoa ali travada. E às vezes não é só porque a pessoa não tem esse domínio da imagem, né? O que que você E a representa, como é que a gente se comunica. a gente desenvolve, né? Se a gente buscar, existem técnicas, existem alguns cursos também, e existem profissionais como nós, né? Que podem ajudar essas pessoas a Sim, se desenvolverem tem. nessa área, né? E essa questão, assim, ó, da gente trabalhar a imagem, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala de cor, né? Cada cor a gente recebe Uhum, cada cor de uma forma, né? De uma maneira, assim, através do quê? Da sim. nossa vivência, de questões que a gente acredita, enfim, elas geram esse distanciamento ou essa aproximação, né? Falando da minha área. Então, se a gente sabe usar isso a nosso favor, quando a gente vai se apresentar, enfim, ou gerar negócio, isso acaba sendo positivo, sendo uma estratégia positiva, né? Então, a importância de Uhum, conhecer esse tipo de informação, né? Eu acho que é bem bacana. uhum. Mas, Você Vana, é a vamos pensar professora o nisso, né? seguinte. Vamos pensar o seguinte, como é Claro. que tá agora nesse sistema online? Como é que eu quero saber aquela historinha que tu me Então, contasse, porque eu achei ela muito engraçada. E assim, eu vejo muito isso, muito, muito, muito. Agora a gente está numa estratégia, né? Inclusive eu também entrei nessa aham, estratégia, né? Por uma questão de posicionamento, ela tem um objetivo, né? De ter as lives, enfim. uhum. E ó, a Pri disse que a cor dela é azul. Olha, Pri, é a cor da A minha também. liderança. Até aproveitando que a Pri está aí, é uma dica, a Pri ela é especialista em oratória, né? Então ela faz um trabalho Olha, muito legal também. Isso tem olha, tudo vou a ter que ver com a forma conhecer. da comunicação. Sim, a Pri tem um conteúdo, ela é uma coach incrível e ela trabalha isso. Eu queria complementar ainda na hora que eu falei, né? Que Uhum, tem a ver com a linguagem não verbal também, essa questão do oratório. Então, como você se posiciona, o que que você uhum. fala, em que momento você fala. Então, a mensagem que passa isso é muito legal. A Pri faz um trabalho muito legal. Pri Que Vasconcelos. bom, Eu vou Pri. dar uma conferida lá Vou te seguir lá, no vou te Insta. conhecer. E Show de agora, bola. ó, olha só, aqui, ó, Sim, você falou da o Pri, eu não online. conheço ela pessoalmente. E aonde é que eu vou buscar conhecê-la, né? A gente vai acessar lá o perfil e vai O perfil do ver, Instagram. né, o perfil do Instagram, porque agora a coisa Aí, está acontecendo por aqui. E aí eu vou lá aham, na Pri, que é uma empreendedora ou uma profissional liberal, enfim, que tem toda essa questão, né, que trabalha essa coisa da oratória que você uhum, colocou aí. E aí eu vou lá no perfil dela e eu não encontro conexão com esse trabalho dela, por uhum, exemplo. Ou eu não encontro uma ideia geral do que é o trabalho da Pri, né? Como é que ela se posiciona em termos de profissional, né? Da área. E como é que eu conheço isso, né? E de como é exatamente. importante
quando a gente também vai pesquisar sobre alguém, pesquisar as redes sociais e de como é importante essas redes sociais refletirem muito da gente, né? Então, o que eu coloco é que muitas vezes, agora entrou numa, assim, né, da gente ter que compartilhar coisas pessoais, né, gerar proximidade, enfim. Ok, isso é legal, né? Quando a gente quer seguir alguém, a gente não quer só seguir o profissional, a gente quer também conhecer um pouco da pessoa, né? Claro. Como é que ela Não dá para separar, né? O pensa, profissional e o não pessoal separa. é uma coisa só, realmente, né? Mas quando a gente lida com o profissional junto no pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado, né, Ivana? Né, Com certeza. no tom das fotos, de como vai publicado, o que que vai Tudo, mostrar, tudo. né? Assim, ok, é vida real, ninguém vai sair Não inventando é questão coisa, de ser hipócrita, não. Eu assim, pode né? até pontuar, ah, porque eu faço isso, tudo aquilo. Mas nós temos uma imagem, Adelaide. Então, tudo vai depender de que imagem que você quer passar. Você quer passar a imagem de uma profissional séria? Então, assim, o que que você quer? Para quem? Para que público? Né? Então, assim, não dá para a gente. Como eu ando na praia, eu vou me mostrar para o meu cliente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tem lugar para tudo. Se fosse por isso, a gente só andava de biquíni, né? Então É não é assim. melhor. Então cada lugar e cada cliente, cada ambiente precisa que você se porte dessa forma. Então, se De você uma vai a um adequação, né, evento, Ivana? Uma exatamente, se você adequação, vai num né? Eu digo que é uma evento, adequação. por exemplo, você vai num evento, numa ópera, por exemplo, né? Oh, meu Deus, uma ópera é coisa que é difícil chegar, mas tudo bem. Você não vai numa ópera de qualquer jeito, bagunçado, esfarrapado. Você vai com uma roupa. Ah, eu vou num show do metal, a heavy metal. Eu vou de outro jeito. Então, a mesma coisa a gente lida em relação ao cliente. Então, eu tenho uma imagem a zelar do meu negócio. Quando você fala da cor, é muito interessante. Eu, particularmente, amo a cor azul, azul e vermelho, porque eu estou com ela azul e vermelho aqui. O azul, ele remete muito, essa também, o óculos é azul também, a gente remete muito à confiança. Então, isso subliminarmente, inconscientemente, quando você se comunica com seu cliente de uma forma, né, que você passe isso, então é muito interessante. Voltando ao assunto do perfil da Pri, ou de qualquer outro cliente que a gente venha consultar, se não é um referenciado, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, eu vou buscar, e você chega lá e ela não tem esse link, ele não fala do que é, você simplesmente vai passar para os outros milhões de coisas que tem. Então, é importante ter uma linguagem, né? Então, o que ela fala, ela faz. Agora, a gente tem que ter uma E, conexão. Eu e sempre. aqui a gente nem tá falando de nada de feed organizado, tá? Porque isso já era também, não é Não, mais nesse sentido. É só essa é linguagem imagem mesmo. visual e essa mensagem Uhum. que vai tá passando, né? Essa Sim, imagem porque assim. você é um profissional que você quer passar organização, você quer passar confiança, você quer passar respeito, né? É, tudo que a gente precisa quando a gente contrata um profissional. E aí não dá para o que a imagem que está ali não está sendo condizente com aquilo que você está escrevendo, né? Com aquilo que você está fazendo. Então, às vezes, como você divulga o seu trabalho? Podemos falar do online lá, da historinha? Olha, eu trouxe uma fotinho para ilustrar. É bem isso, né? Online, não, como é que é? Os cabelinhos dela. Só Só no deixa eu áudio, só no perguntar, vídeo. pessoal, vocês que estão vendo aí, tá conseguindo ver a imagem? Vocês estão conseguindo ver? Só coloca um positivo para mim, por favor. Se tá ok a imagem, tá embaçado, como é que tá? Só coloca um. Muito Imagem tá pequenininho boa, ali, bota um né? positivo. É que quando a gente compartilha assim Tô três, meio né? Porque cega. tem eu, tem você e tem a Uhum. imagem. Aí ela diminui mesmo, assim. Já tem que Só formatar num áudio padrão e que áudio e vídeo. É. é a reunião do home office. É a foto da reunião do home office. Aham. Eu acho Bem tão isso. bonitinho
essa Olha, imagem eu recebi no WhatsApp, eu acho que já deve ter eu circulado aí recebi também para também, todo mundo. da E, doutora enfim, né? Cristiane. É bem aquela história do Aham. quando é só áudio, então vou de pijama mesmo, né? Não vou nem pensar. E quando tá em áudio e vídeo, aí eu já vou me arrumar um pouquinho, É, né? mas aí quando você está internamente, mas aí quando você joga isso para a rede social, ou para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o LinkedIn, aí a gente tem que ter cuidado. E ainda mais, aproveitando que eu falei do LinkedIn, e cada uma dessas redes tem a sua linguagem. Então, como Isso, você fala no Instagram, perfeito. você não fala no LinkedIn. É uma outra Isso. linguagem, é um outro público. Então, tudo depende daquilo que Ótimo, nós ótimo que queremos você atingir, tocou né? porque Uhum. eu trabalho também com estratégia de imagem pessoal e LinkedIn. profissional. E é muito importante isso, assim, cada rede social tem uma linguagem, uma abordagem, e Uhum. cada rede social precisa Sim. trabalhar para que gere essa conexão com possíveis novos clientes, precisa ser Uhum. trabalhada da maneira que é daquela rede social, que é muito Uhum. peculiar daquela rede É, social. eu Então, faço, eu faço perfil pro LinkedIn também, né? Das pessoas aham, quando me procuram e normalmente quando a gente pega assim, meu Deus, a foto ruim, ou não fala nada com nada, ou esses dias uma pessoa me pediu para arrumar o LinkedIn, que ele estava querendo fazer se recolocar no mercado, e na realidade, de cara assim, ele ainda estava empregado, de cara estava dizendo que ele estava procurando emprego de uma outra coisa lá, numa área dele. Então, quer dizer, você estando empregado e vai fazer um negócio desse, é complicado, né? Então, assim, o profissional ele tem que saber como é que ele vai se posicionar para não complicar o outro lado. Para o profissional liberal, como que ele também vai colocar, o que que ele vai fazer do seu conteúdo, né? O que que ele faz? Então, assim, é uma outra linguagem, não é a mesma foto, não pode fazer muita gracinha. Então, o LinkedIn ele é uma coisa mais comercial, realmente, né? Então, tem que ter muito cuidado como que a gente aparece lá para não queimar o filme, né? O então, LinkedIn é uma rede, nossa. eu faço às vezes umas assessorias assim, né? Para umas empreendedoras que, por exemplo, assim, eu atendi uma empreendedora que ela trabalha com bolos, doces, né? E aí, assim, quando ela mostrou o perfil dela, não tinha referência nenhuma com o trabalho dela, né? De que isso Exatamente. não estava aparecendo no perfil. E ela não tinha essa Uhum. identidade visual, enfim, né? Combinando com esse negócio dela, né? E aí não fazia nem menção. E a foto do WhatsApp dela, que era o meio que ela se comunicava com os clientes, era uma foto totalmente desconexa com o perfil profissional dela, Uhum. né? Então, de como a gente tem que estar preocupado e de como essa construção ela vai se fazendo sólida e voltada para o negócio ou para o empreendedor ou para o, né, profissional liberal, de como essa imagem é importante, porque é por ali que é o nosso cartão de visitas, é ali que a pessoa vai nos achar e que ela vai nos ver É, e que vai ser o primeiro contato. E de como isso tem que é tudo estar, muito sutil, né? Tudo muito tem que estar muito sutil isso, sutil. mas e dependendo de como você esteja, você vai passar uma coisa completamente diferente daquilo que você desejaria. Às vezes assim, poxa, eu não consigo me comunicar com o meu público, eu tenho um negócio tão bom, mas a coisa parece que não vai, mas é porque que imagem que você está passando ali naquele momento, né? Tem a ver Como que você realmente está com o teu produto. conectando com o seu público, né, Ivana? Como que você está conectando? Qual é a mensagem que está É, indo, né? então a gente sabe, acontece muito, você vai entrar em contato com um profissional, que o ideal é que o profissional tenha o seu WhatsApp, já que a nossa linguagem, e agora também tem o Telegram, né, mas o WhatsApp ainda é campeão. O ideal é que tenha o pessoal e o profissional, né, e o business, porque é incrível. Eu já vi pessoas de biquíni lá, com baita, uma mulher baita do decote,
com o silicone dela todo de fora para uma consultora, entendeu? Então, assim, É. Então, essas seja, adequações é não que não que a gente quer falar, né? é, De é a como é importante linguagem de essa imagem, acordo, né? exatamente, é a linguagem, não que ela não possa ter, bonito, beleza, ótimo, mas ela vai usar no pessoal, porque aí no profissional, né, vai que uma mulher dessa bonita, maravilhosa, está entrando em contato com um cliente que a mulher dele é ciumenta. Olha que confusão. Não vai contratar. Não, essa daí eu não vou contratar. Já pensou? Aí perde o negócio porque da forma errada. É, 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 Entendeu? Então é bem assim. adequação, né? A postura. A Mas adequação é me conta importante. aquela história, lá da entrevista. Sim. Agora vamos, já que mudou, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Né, como é que está sendo essa contratação aí para agora nesse movimento online, né? Porque antes era presencial, né? A pessoa ia É. até o processo de seleção, enfim, se era na empresa, né, do contratante, enfim. E agora a coisa mudou um pouquinho, né? A gente não tem mais esse contato. Como é que está É, funcionando? alguns eventos já estão acontecendo híbridos aí, algumas situações, mas no geral está muito online. E aí, por causa disso, online quer dizer home office, né? Quer dizer casa mesmo, né? Então, vocês veem, eu estou aqui, meu apartamento é pequeno, eu estou no meu quarto e tal, mas ele está ajeitadinho, tá? Não tá na bagunça. Então, nós Não, falamos o muito fundo tá mais ao neutro, fundo, não, tá tá neutro, né? bonito, tá? Então, assim, nós nos comunicamos não só pelo nosso rosto, pela nossa imagem, pela nossa roupa, mas pelo ambiente em si. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Que imagem que você quer passar? Então, o profissional está ali, hoje ele não vai mais à empresa do cliente, ele vai online. E esse online, o que está ali atrás, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, era contratando trabalho dela e ela foi falar comigo no quarto, só que provavelmente, eu imagino, né, que a mesa dela dá de costas para o guarda-roupa. E ela me atendeu com o guarda-roupa aberto e todo bagunçado. Pensa num guarda-roupa assim, olha, desse jeito. E o que que acontece? A atenção com certeza foi direto, né? Então, por já trabalhar com isso, eu já foco, né, essa questão da organização também, mas independente disso, qualquer pessoa que mesmo que não tivesse muita, não se tocasse muito nisso, ia chamar atenção, porque a imagem atrás estava gritando. Aquele guarda-roupa estava, me arruma, por favor. Agora, com a imagem que eu acho que em 3 segundos, em 2 segundos eu tive dela, que era uma pessoa desorganizada. Simplesmente, ela podia ali, naquele dia, ela podia ter falado, e ela falou, né? Meia hora dizendo que ela era a pessoa mais maravilhosa do mundo, que ela tinha mais competência do mundo, mas o que eu vi naqueles 7 segundos e o que ficou no meu cérebro, você vê, tanto que eu estou contando isso até hoje, Uhum. registrou. Então você imagina isso para um cliente, a gente tem que ter muito cuidado. Então, se você não tem um lugar em casa apropriado, procura um lugar neutro, procura uma outra, sei lá, vai para qualquer outro lugar, vai ali na escada do prédio, faz qualquer coisa, vai para o elevador, vai. Mas a gente não pode passar isso. E ter essa preocupação. Pô, eu vou. É que nem a foto do cachorrinho, né? Eu vou aparecer, então peraí. Não precisa usar maquiagem, se arrumar. Tá? Faz aquela coisa igual o William Bonner, né? Lá que fazia, bota só a blusa, não bota a calça, ninguém vai ver. Não tem problema. Mas o que a gente não pode é deixar nessas entrelinhas que a pessoa não queira. Isso é uma coisa que a pessoa não faz consciente. Ela não vai dizer assim, ai, Fabi, eu não gostei de você porque você está hoje com fone. Não, ela simplesmente Não, olha e não conecta. Porque isso, isso. nós nos conectamos com o igual. Então, eu gosto daquele que eu me identifico. Então, se eu olho e eu não me identifico, ou bate alguma coisa que não. Então, principalmente em questão de empresa, porque a organização é um ponto fundamental, né? A organização é um ponto Sim. fundamental. Então,
você está E, vendendo o e, seu e serviço, seu mesmo, negócio. e mesmo que ela não fosse uma pessoa desorganizada e só por acaso, naquele dia Por acaso, estava, ficou aconteceu. aquilo que ela deu bobeira, Ficou em lá. né? Então, é a questão dos 7 segundos, né? Então, assim, realmente a gente tem que ter muito cuidado, não só o que fala, mas como a gente fala, né? E a Uhum. questão da imagem. Então, tem tudo a ver, a cor, ela podia ter colocado uma parede, ter ficado até ou ter fechado a porta do guarda-roupa, sabe? Só Nem fechado que já aí dentro resolvia. tivesse um furdunço, mas tivesse fechado, de boa. A gente não vai, porque hoje, é, como existe essa necessidade, todo mundo sabe, né? A gente brinca, até às vezes coloca as fotos, divulga as fotos de como que é os bastidores, como é que tem sido os bastidores das lives. A gente morre de rir, o pessoal coloca fita adesiva, pendura não sei o que, não sei aonde. É normal, porque nós estamos nos adaptando, né? Nosso comportamento. Daqui a pouco, nós vamos começar a ter, vamos comprar de forma fácil lugares para a gente acomodar o celular, nós vamos comprar painéis, coisas, vai começar a surgir isso para você. Lá não tem escritório, então vamos montar um escritório Tem vários, portátil. inclusive tem vários cursos online que promovem Hum. essas arrumações de fundo de live, fundo de, né, de É, reunião, fundo de. Tem. exatamente. Então, assim, não precisa ser nada assim maravilhoso, porque nós estamos em casa. Então, assim, é o que eu estou dizendo para vocês, eu estou na minha realidade, eu estou no meu quarto, eu estou fazendo isso, mas também não ia deixar de participar, porque o que acontece? À noite, a gente está em casa, o apartamento é pequeno, está o filho, está o marido, tá a gente divide, então é normal, a gente convive com isso, mas nós também não podemos deixar o nosso negócio de lado, né? Deixar de atender. Isso. Mas é uma questão de adaptação, então não buscar. Ah, se eu for, ó, tá aparecendo a minha cama, mas eu também não estou em cima da cama, né? Então, tem que ver, porque aí Aí daqui a vem a pouco eu vou questão falar da com o meu cliente em postura, cima da né, cama. Ivana? Que a gente fala postura, Uhum, comportamento, né? claro, é o comportamento. Então, que linguagem que você está falando? Então, e depende, quem é o teu cliente? Ele é mais tradicional, ele é um cliente mais startup, Isso. ele é um cliente mais descolado. E aí, tudo isso a gente tem que saber como que a gente vai falar, né? Então, Dessas isso é uma. guarda-roupa foi Eu bom. vou, depois eu vou colocar as fotinhos aqui que eu, só para a gente entender essa Uhum, coisa da mensagem, né? E de como é uhum. importante, por exemplo, eu sou um profissional liberal, um empreendedor, enfim, eu quero fazer negócios com alguém. E como é importante nessa primeira reunião eu acabar pesquisando mesmo sobre esse cliente, ok? Fazer aquela pesquisa. Onde é que eu vou? Vou nas redes sociais, vou em site, né? E aí eu consigo, através dessa mensagem, se ela estiver sendo bem passada, eu vou ter uma ideia de qual é o perfil desse meu cliente, e aí eu consigo criar uma relação de atendimento, uma aproximação quando eu chegar nele, né? Então, e como é importante a gente identificar essas mensagens. Eu quero só colocar um lookzinho aqui, Evana. Tu pode comentar sobre isso, sobre conhecer o cliente? Pode, de como é importante, né? A gente conhecer Ah, para qual sim. cliente a gente vai. Você, por exemplo, né? Um cliente vai te acha e você não conhece, não tem uma relação, né? Primeiro com uma indicação. Como que eu vou nesse cliente? A primeira coisa, eu sugiro a primeira coisa, vá. Hoje é tudo muito fácil, gente. Está na palma da mão da gente. Vá no site do cliente. Ah, o cliente tem site. Procure ele na rede social, ou no Instagram, ou no site, ou no Facebook. Quem é esse cliente? Com que linguagem que eu vou falar com ele? Que roupa que eu vou? Que tudo isso influencia, né? Porque você vai mais ou menos, porque justamente nós temos que ter essa linguagem do inconsciente, que a gente bate no inconsciente, é porque ele não vai te julgar, ele não vai entender, mas você vai se comunicar com ele de uma forma que ele vai registrar, porque o igual. Então, se você está na mesma linha dele, o cérebro dele vai dizer, poxa, eu gostei, porque eu me conectei com ele. Ele é legal, esse cliente, esse fornecedor é legal, porque ele fala, ele usa a minha cor, entendeu? Então são estratégias que a gente consegue ir elevando.
Você vai num cliente tradicional, uma empresa há muitos anos no mercado, que vem de 2, 3 gerações, em que as pessoas lá usam terno e gravata, e as mulheres usam... Ainda existe empresa assim. Eu trabalhei numa empresa assim. Sim, existe E sim. você chega lá toda, né, cheia daquelas roupa, não é, cheia de coisa, de bijuteria, ou muita informação, ou um batom. Uma coisa interessante, esse negócio, questão de batom. Isso. A Uhum. mulherada vai para falar com um cliente numa conversa e tá com um batom vermelhão, assim, de manhã, 7 horas da manhã. Então, assim, tudo isso são coisas que às vezes as pessoas não se ligam porque é bonito, mas é bonito para a gente usar à noite na balada. Mas para você falar com um cliente às Mas 7, 8, sei lá, 9 horas da eu, manhã, não é o indicado. então, Não é o isso é indicado. uma coisa que quando a gente faz o diagnóstico de estilo, né, que é um atendimento que eu faço de maneira online e também presencial, né, isso é muito interessante, porque assim, eu recebo vários clientes que falam assim, eu tenho um guarda-roupa para trabalhar e um guarda-roupa para sair, né? Assim, a roupa de trabalho e a roupa de sair. Quando a gente trabalha essa construção de estilo ou esse diagnóstico, enfim, a pessoa entende quais são as preferências dela, a gente faz toda uma adequação para que isso não aconteça mais. Então, a roupa de Que trabalho interaja, né? também vai dizer sobre Uhum, quem ela é ou sobre as preferências dela, só que vai existir uma adequação, né? Então, vai ter uma uhum, adequação no decote, vai ter uma adequação na cor, vai ter uma claro. adequação na questão dos tecidos, mas ela não vai deixar de usar o que é referência para ela. Então, quando a gente trabalha essas questões de estilo, a gente tem que entender que a cliente tem que ser, ou, né, o cliente ou o profissional, enfim, tem que ser ele, tem que demonstrar quem ele é. Porque isso também É a causa personalidade, né? Já tem a ver, não pode ser uma coisa de isso. manhã, mostrar uma coisa. Eu trabalhei com moda já também, alguns anos atrás, e uma coisa que a gente era bem interessante que a gente fazia, é, a empresária, na época não era tão, né, empreendedora, né? Se falar empreendedora, falar empresária. Mas a mulher, ela podia sair arrumada de manhã para trabalhar, com uma roupa que ela pudesse à noite sair e ir para o happy hour dela. Então, assim, eu gosto de um decote, tudo bem, bota um decotezinho, mas joga um taiezinho, joga um blazer em cima, Compensa, uma outra lei da coisa. compensação, é isso que a gente faz. Exatamente, faz aquela harmonia, e aí você vai para o trabalho, vai e depois com a mesma roupa, só que faz aquela, aquela jogada, Porque sai, né? existe uma tendência de que a gente fale assim, roupa de trabalho é aquela roupa séria, né? Roupa de trabalho é aquela roupa séria. Nem sempre, né? Hoje Depende do até ambiente eu que me você coloquei trabalha. aqui, ó, eu adoro blazer, tá? O blazer faz parte do meu estilo. Ele não tá aqui hoje por uma Por questão de acaso. ser do trabalho, mas eu justamente também compus o meu look hoje em relação da gente falar desse profissional. Por que que a gente Uhum. atrela tanto a essa questão do blazer, né? E ao mesmo tempo tem gente que se recusa porque ele é muito formal, tem uma mensagem mais formal, mas por que que ele acaba inspirando, né? Essa questão de credibilidade, né? Tem toda uma história por trás dessa peça. Né? Ela Uhum. vem de um guarda-roupa Claro. masculino, sim. Ela vem de um lugar que exerce credibilidade, exerce poder. Então, ela traz, a gente já traz isso lá, né, da nossa vivência de Uhum. muito tempo, e então a mensagem que passa é essa, né? Então, por isso que a gente vai, né, tem a referência do estilo tradicional, tem a referência do estilo tradicional, que são essas peças mais clássicas, que é o blazer, que é a alfaiataria, mas você tem como revisitar essas peças e trazer Claro. elas num outro contexto, né? Então, o que que eu fiz hoje aqui? Eu não coloquei um blazer preto, por exemplo, Uhum. entendeu? Eu não coloquei um Sim. blazer preto. Eu joguei com as cores análogas, que vai me
É isso, dá um acabamento. A terceira peça faz essa função Terceira mesmo, de dar o peça, é. acabamento, Às né? vezes Mas não é um blazer, mas é um chale, uma coisa, você tem um decote. Ah, eu adoro, joga um, não é só chale, como é que chama? echarpe também, Uma no echarpe. decote. Joga uma Uhum. echarpe. Aí você já trabalha, aprende uma coisa aqui. Então, assim, tudo depende do charme, né? E do posicionamento também, a postura da pessoa. Porque também não adianta ela ficar com a roupa mais fechada aqui do mundo se a postura dela não vai pode se Perfeito. conectar, né? Se Então, isso também conectar. tem tudo a ver. A gente Perfeito, precisa ter essa perfeito. questão da Por isso postura que também. quando a gente trabalha consultoria de imagem, a gente trabalha muito o viés do autoconhecimento, tá? Então, a gente começa a fazer Uhum. todo um exercício de percepção, onde a cliente entra nesse universo dela mesma. Não sou eu que vou dizer, olha, agora daqui para diante você que vai se vestir assim, assado. Não, a gente vai otimizar o estilo que ela já aponta lá dentro dela. Uhum. Porque senão ela vai estar vestida de alguém que não é ela, né? Com Mas certeza. eu vou voltar aqui um pouquinho nessa questão dos looks que eu coloquei aqui, que foi uma coisa que a gente conversou, né, antes e pensando a Hum. live, assim, na questão das mensagens e de como é importante a gente conhecer o cliente, né? Então, se a gente olhar essas duas peças aqui, Ivana, e daí você me confirma, tá? Depois, agora que eu já soube que tu já trabalhou com moda, agora eu vou usar mais ainda. E Long, aí, long time ago. então, assim, ó, qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem que cada look passa? Dependendo do tipo de trabalho ou da área desse profissional liberal, ou se é uma empreendedora, eu consigo harmonizar e me manter no estilo da pessoa e deixar o look interessante, né? Então, eu coloquei ali, ó, um look com estampa e colorido, né? Então, assim, tem várias mensagens ali, tanto da cor, a questão da saia ter ali Uma rodinha, né? uma estampa que é meio de animal print, né? Que lembra um animal print, e a cor vermelha. Então, toda uma pegada que é mais do sensual, mas ela não tá sensual. Não sei se tu concorda comigo. Eu não tenho Uhum. essa Sim, imagem claro. ali, né? Tá Então, a gente faz todo. alinhadíssima. E ela faz toda uma adequação. E assim, né, a imagem do lado, ela tá com duas cores que são neutras, que é o branco e o preto, né? Então, Menos é mais, né? que são cores clássicas e que se eu tivesse que dar, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão Como das diz as peças. francesas, se você não sabe o que usar, usa um preto e branco. Tu Muito rara. assistiu a nossa live sobre o estilo parisiense? Você Não, não, assistiu? não vi, não Ah, tá vi. lá no Não, não. IGTV, depois você Não. assiste. A gente falou sobre isso. Mas, enfim, a gente É. está falando aqui de conhecer esse lugar. Então, dependendo do lugar aonde eu vou mostrar o meu negócio, ou onde eu vou me mostrar, digamos assim, se eu Hum. conheço esse lugar, eu vou adequando as peças com aquilo, né, que tem dentro do meu guarda-roupa, e eu não deixo o meu look desinteressante, né? Eu não Uhum. trabalho só com a formalidade, porque às vezes, muitas vezes as pessoas caem num erro de achar que é trabalho tem que ser mais formal, tem que ser mais, Sim, né, mais não. engessado e assim. Agora vamos analisar a questão aqui da mensagem, Ivana. O que que você diria dessa Hum. primeira? Ah, agora eu te coloquei numa. Da vermelha? Oh. Não, a vermelha Ah, tô realmente ela brincando, fica mostra à que ela é uma vontade, mulher tá? elegante. Deixa eu ver se eu vou acertar, tá? Tá. O que que eu leio nisso aqui? Uma mulher elegante, moderna, casual, que está indo para um lugar mais descontraído, né? E a outra, ela é clássica, né? Para não errar. Então, a de preto e branco, a qualquer lugar, de qualquer hora do dia, ela vai estar bem posicionada. Tanto é para um cliente mais tradicional ou para sair à noite para tomar um chopp. É, Mas por exemplo, um cliente que vai visitar um cliente no cowork, de repente a de saia estampada com blusa vermelha tem mais a ver, a linguagem mais isso. Ela descontraída. tá Não mais. sei se eu tô. Agora, assim, ó, se a gente pensar em termos Não tá muito formal. de, de formalidade, né? Então, vou visitar uma empresa que é mais Uhum. formal, ou vou conversar com alguém que seja Sim.
né, de uma idade um pouquinho a mais que a vai num minha. fórum, vai visitar um fórum, um ambiente, Então, mais os tudo advogados aí, uma coisa mais séria. tudo é No uma preto e branco. adequação, né? Ambas Uhum. estão aptas a usarem essas roupas para trabalhar, né? Em termos de quê? De comprimento, não tem nada justo, não tem decote, né? Isso, porque a gente tem Claro. que entender que roupa de trabalho não é exposição, né? Ela tem que ter uma adequação e a não exposição de algumas partes do Não corpo, é roupa de parto. justamente para você não perder o foco durante o trabalho. Tô brincando. Isso Exatamente. é um ditado assim que Exato. quando eu Aí comecei depende, a. mas Pode falar, depende, Ivana. né? Depende de onde você quer que tenha o foco. É bom, aí Se o não vamos foco discutir, não vamos não discutir vamos discutir, né? Quem usar essa é. estratégia, mas não é o padrão. Ai, E nada brincadeiras à contra, tá? parte. É, nada contra. Cada um usa as Isso, armas que isso. tem, né? Isso. Mas, enfim, a gente sabe que quando a gente vai para esse meio mais, né, esse meio profissional, enfim, né, de você apresentar a sua empresa, de você contactar pessoas para novos negócios, a gente tem sim alguns padrões, né? A gente tem uma linguagem corporal que tem que ser aprendida, enfim. Não é à toa que muitas pessoas têm sucesso e outras não. Então, eu acho que a gente tem, é importante essa questão da imagem está atrelada muito à questão do Com propósito certeza. também, porque é objetivo e é definição. Você está usando uma estratégia para o teu negócio, né? Então ela tem que estar bem posicionada, né? Olha só, eu trouxe outra imagem aqui, ó. O É saia? que que Uma a gente saia e uma saia roupa, também, saia também. Saia também. duas Vocês estão saias. conseguindo ver? Quem está assistindo, faz um positivo para mim, se está conseguindo ver Tá direitinho a mais, imagem, porque coloca um para mim parece um sinal ali pouquinho borrado. nos comentários. É, que eu Uma acho que, saia que às justa de vezes a couro, é isso? oscilação. É uma saia Isso. justa de couro? Uhum. Aqui eu vou fazer uma pergunta Chapéu. bem mais simplificada, né? Ambas estão com uma pegada também mais sensual, né? Por conta do tipo da saia e também a questão das cores e do material, né? Então, tem a questão ali da saia preta, que tá num couro, né? Assim, que já tem essa pegada mais, mas Ela tá discreta. ela tá ok para trabalho, né? Em termos de comprimento, ela não tá muito justa. Tem toda uma É. adequação aí, mas eu consigo imprimir uma personalidade, tá? Então eu trouxe esses exemplos para a gente entender que nem sempre precisa ser daquele formato cinza, Ah, preto e branco. uma coisa que eu me lembrei, e nem tudo pode estar ligado à moda. Eu sempre gosto assim, cada pessoa tem um estilo, Perfeito. independente da moda. Então, assim, saia de couro justa está na moda. Mas está na moda, mas depende de que padrão de mulher, né? Porque dependendo da pessoa que for usar, ela não vai ficar tão boa. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com esse negócio da moda. Isso tá na moda, tá na moda. A pantacor, né? Então, dependendo, e com bota, e as pessoas misturam as coisas. Olha, tem hora que a gente vê cada coisa assim que Mas, agride. mas o Então, que melhor menos é o mais. que O que a gente trabalha muito na consultoria de imagem em relação à questão das tendências, que é isso que você diz da moda, né? Que são essas peças Uhum. que nem sempre Sim. são tão atemporais e que vêm assim com aquela Uhum. pegada que tem em tudo que é loja, né? O que que a gente faz? A gente não compra a tendência. A gente escolhe uma tendência que Um esteja estilo, dentro né? do nosso estilo. Essa é Tá. a atualização, digamos assim, que a gente faz, porque tem mulheres que gostam de estar na moda, né? Ou com alguma peça, uma estampa, enfim, que está em alta, né? Sim, Isso, ok, isso não é sim. problema. Mas a gente tem que Não. encontrar qual é a referência de tendência O que equilíbrio. tem a ver com a gente, Que né? fala E não comigo, né? usar Então, que igual a história conversa, do animal né? print. O Então, animal print é legal. Mas, assim, o que que acontece? Você vê, a pessoa usa a blusa de animal print, a bolsa de animal print, a bota de animal print, né? A fivela do cabelo de animal print. Aí fica uma confusão danada. Então, por isso que tem profissionais como você para nos orientar a usar a Ah, coisa que certa, né? legal. Não
Muito certo. Agora eu coloquei aqui, ó. Eu tentei selecionar imagens que tivessem perfis bem próximos para que a gente não fossem tão distantes, né? E que a gente conseguisse ver a mensagem, né? De como isso. A Lu tá falando zoológico. Ah, querido. De como é importante a gente também ter essa. Porque pensa lá no nosso negócio, quando a gente faz a identidade visual do nosso negócio, a nossa logo, né, Ivana? Quando a gente vai pensar na logo do nosso negócio, né? Ou lá do nosso nome, que se o nosso negócio leva o nosso nome, né? E aí, assim, ó, que tipo de letra é essa? Que mensagem essa letra passa? Importantíssimo. Né? E as cores que eu vou escolher, que cores são essas? O que elas representam? Qual é o significado? Como é que ela chega nesse outro? Como é que essa cor chega nesse outro, nessa outra, na pessoa que está vendo, né? Então, tudo O que você isso. quer passar do seu Aí o que que a negócio, gente, né? aí o que que a gente faz? A Pois. gente contrata um profissional de design para fazer a logo, porque ele entende qual é a melhor letra que vai representar a força, a mensagem que a gente quer passar com a nossa logo, né? E por que que a gente não trabalha essa questão em relação ao nosso visual também? Né? Por que que a gente Tudo a não ver, tem né? essa preocupação? Porque todas as cores, as modelagens, enfim, as composições, todas elas vão sempre impactar e passar uma mensagem. Elas vão estar conversando, né? Com, Tudo a com as ver. pessoas. É uma forma de comunicar, né? Se vestir é uma forma de comunicação. Então, de quanto isso é importante da gente ter essa clareza e de se construir isso, principalmente quando eu tenho um perfil que é profissional, né? Para eu não aparecer E tudo lá, né? começa com você, né? E tudo começa com você. Então não adianta você ter um negócio totalmente estruturado, uma logomarca maravilhosa, se você, como profissional, nós somos empreendedoras aí, qual é a primeira coisa que aparece? É a nossa imagem. Então, né, nós somos eu presa, vamos dizer assim, você gosta de dizer, né? Independente de quem tem uma empresa enorme, 100 funcionários, ou somente você administra a sua empresa, você é a sua empresa, né? Você é a imagem da sua empresa. Então, nós temos que falar de acordo com essa, nos portar de acordo com essa imagem. Então, é isso que você falou, é a nossa presença. Então, hoje, a rede social nos facilita muito isso. Então, quando você quer buscar alguma coisa, você vai aonde? Você vai no Google, você vai no Instagram, você vai no Facebook, né? No LinkedIn, dependendo. Sim. E aí você já tem ali a ficha da pessoa. Né? Você já sabe tudo. Então, Deixa eu lembrando comentar. a história das fotos, né? Então, Sim. hoje, quando a gente vai contratar alguém, normalmente a gente também olha para ver quem é essa pessoa, com quem que ela se relaciona, o que que ela está fazendo, o que que ela está falando ali. E o falando não é nem no que ela comenta, o que ela, como que está a imagem dela, o que que ela está passando ali. Não, aí É a aquele perfil só comunicação não tem verbal, né? não verbal. Então aquele perfil ali só tem ela com as fotos com muita latinha de cerveja em volta, todo lugar, todo lugar. Não que beber cerveja não tem nenhum problema, é ótimo, gosto também, tomo minha cervejinha. Mas não vamos fazer isso uma regra, mostrar sempre dessa forma, Sim. tudo mostrar. Então, É cada a lugar, forma, né? né? A Agora, forma como. é a forma como você mostra. Então, e a Deixa eu roupa, a nossa comentar, apresentação. eu preciso comentar aqui. Adri, sim, o azul está na sua cartela. Elas estão comentando aqui das cores. E a Lu também, Lu, o vermelho é mais Azul. você, tá? Concordo, perfeitamente. Eu sou azul e vermelho também, amo. Gosto muito. E outra, e aqui a gente pode observar também que a questão da intensidade das cores também vai proporcionar uma mensagem de impacto ou de aceitação. Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar, às vezes a gente gosta daquela cor, mas qual é o tom da cor? O que é Uhum. né? Se é mais suave, é mais intenso, né? Tem mais brilho? Como é que é mais suave? Como é que é isso, né? Deixa eu colocar. Uhum. Vocês estão Tem gostando tudo a dos ver. looks, gente? Você tá gostando, Ivana? Lindo.
Maravilhoso. Ô, Fabi, o teu trabalho tem tudo a ver com o Ah, meu, né? Porque você vê, você lida com a questão do tem. autoconhecimento, das pessoas, imagem, e quando a gente traça o perfil comportamental, tem tudo a ver, né? Aquilo que cada perfil ele reage de uma forma diferente. Então, o pessoal da dominância é de uma forma, né? Gosta de uma cor, a cor mais forte. Quem é da conformidade já gosta de cores mais frias. Então, Perfeito, assim, isso perfeito. tem tudo a ver, como as pessoas mais agitadas, as pessoas mais calmas, as pessoas mais introspectivas, as pessoas mais extrovertidas. Então, como elas se arrumam, né? Então, é diferente um comunicador, como ele se arruma em relação ao planejador. Sim, Gente, muita perfeito. conexão nosso assunto, bem legal. Perfeito, perfeito. Tudo a E ver. por isso que eu acho tão importante trabalhar a questão do autoconhecimento na consultoria de imagem, Uhum. justamente porque a cliente identifica isso. Da mesma forma com que você faz ela identificar o perfil É, ela comportamental, que você vê usa ali. as ferramentas para identificar isso, a gente também usa. Né? E é bem isso, e reflete por que que tem gente que gosta mais de estampas, de coisas estampadas, e às vezes estampas mais vibrantes, outras menos? Isso tem a Uhum. ver É, com também com a personalidade da pessoa, né? Com o. com certeza. Uau, o Evandro tá dizendo que gostou do meu cabelo. Ah, pois é, né? Não sei quem fez, Evandro, não sei. Ai, então, eu coloquei aqui, agora pensando também nessa estratégia de conhecer o cliente, né? E aqui eu tentei colocar distintos, né? Várias imagens distintas de looks, assim, mais profissionais. Aqui eu tenho um look profissional de jeans, né? Então, assim, também Uhum. não tem necessidade de não ter jeans. Né? A pessoa pode, Com dependendo certeza. do que ela faz, enfim, do que ela Depende do propõe, jeans, ela né? pode estar de jeans, né? Depende do jeans. Por exemplo, ela tá num jeans super tradicional, legal, bem comportada, né? Ela vai em qualquer lugar. Agora, por exemplo, o jeans rasgado é muito legal, mas para ir pro shopping. Eu penso assim, para o shopping, né? Para andar ali na Pedra Branca e tal. Mas para você ir num cliente, dependendo do cliente, vamos dizer assim, dentro do padrão, e também se for um rasgadinho, né? Porque a gente vê tem uns que são rasgados assim, que só aparece a parte de cima e a parte de baixo. Então, assim, não é lugar, né? Depende muito, né? Do lugar que você está Ivana, e a imagem que temos você vai menos de passar. 2 minutos, hein? Menos de 2 minutos. Eu só quero colocar Já! aqui, ó, mais uma imagem que eu acho importante salientar também nessa questão do trabalho, tá? Essas outras duas aqui. Elas Ah, estão show. praticamente idênticas, mas elas têm referências diferentes. Eu não sei se vocês me digam aí se vocês percebem, gente, vocês que estão vendo aí. Eu tenho uma calça que ela tá praticamente da mesma cor, a blusa é preta, só que eu tenho uma referência aqui A de bolsa aí. proporção e de ajuste. Então eu tenho um primeiro look ali que ele é bem colado, que ele é bem marcado, Mais curto, e né? e Não, eu muito tenho comprido. o outro que ele não é tão, ele é certo, ele não é nem largo e nem justo. Então, do cuidado que a gente tem que ver, e aqui tem uma outra imagem também da mensagem que a Sim, gente passa. Ambas branco. estão adequadas, mas assim, dependendo de onde eu vou, esse justo da calça branca, que é mais justo, Hum, ele é um às perigo. vezes não entra num determinado jogo aí. Né? Então, de como essas É no referências limiar, né? têm isso, desses ajustes. Calça Não branca. significa que ela não possa usar, mas ela tem que usar estrategicamente. Essa é a diferença de quando você passa por um processo de consultoria de imagem, de quando você tem um objetivo. A gente Uhum. vai usar as referências de forma estratégica. Vai terminar! Ai, vai Muito bom. Tô terminar! dizendo que foi pouco? 1 hora foi Foi muito pouco. pouco, Mas é foi isso aí. pouco, foi pouco. Ivana, quero te agradecer. Vai finalizar a Nossa, live. Depois a gente vai obrigada, gente. Obrigada, seguir os obrigada. É a perfis aí. Favino. Vamos lá. Foi muito Dei uma bom. olhadinha lá.